9 ao 19. Diz o seguinte, né? Que Pedro é liberto da prisão, e diz o verso 9. E ele, saindo, o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar, e reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuamente batendo, e quando abriram a porta, Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e ele disse: vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, ele examinou os guardas e ordenou que fossem mortos. E ele foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali. Aqui no versículo 9 do capítulo 12, nós verificamos como se dá na mente de Pedro a libertação do anjo. A gente observa aqui, por exemplo, que ele ainda não sabia que era algo real. Ele estava dormindo, estava tranquilo lá na prisão, e há a visão, o anjo aparece, e ele acha que está tendo alguma visão, alguma coisa, só que de fato um anjo apareceu para ele. O anjo manda que ele saia, o anjo tem todo o cuidado, manda ele colocar o chinelo, a capa, aquela coisa toda. Ele sai da porta, verso 10, né? E algo interessante ocorre no verso 10. No momento que ele sai da prisão, que ele está na rua, que ele percorre a rua, o anjo ficou com ele ou o anjo se separou dele? Separou dele. Porque ele não precisava mais de ação miraculosa do Senhor, e assim o Senhor conosco. Quando nós não precisamos de uma ação miraculosa, o que nos cabe é andar com a própria perna. Ele não podia escapar das correntes, ele não podia sair sem ajuda, ele não podia abrir os portões ali da fortaleza, só que no momento em que ele estava na rua, agora cabia a Pedro a andar e agir. E assim na nossa vida, o Senhor, ele pode mover o universo inteiro para nos ajudar. Só que aquilo que nos cabe fazer, o Senhor não fará. Aquilo que nos cabe, que é nossa responsabilidade, o Senhor não fará. Pedro aqui, ele podia voltar para dentro da cadeia. Ele podia ficar ali parado, uma hora ele ia ser preso. Ficasse ali, ficou parado ali, não vou fazer mais nada, vou ficar aqui parado. Ele ia ser preso, porque os caras veriam ele. O que Pedro tinha que fazer? Tinha que se afastar da cadeia. O anjo não carregou Pedro até a casa de João Marcos. O anjo carregou Pedro, foi andando com Pedro até a sair da cadeia. A mesma coisa lá com o eunuco e Filipe. Filipe não tinha como localizar o eunuco. Então Deus, ele teletransporta Filipe até o local que está o eunuco. Pregou para o eunuco se converteu, foi batizado, legal. Agora Filipe tem que andar tudo de novo. Não foi teletransportado novamente. Foi uma carona só de ida, não de volta. E assim Deus conosco. Deus, ele vai agir, muitas vezes agir de maneira miraculosa, providencial, mas isso não anula a nossa responsabilidade. O anjo observou: Pedro, agora é contigo. E Pedro tem que fazer o quê? Teve que ir. Então que a gente tenha isso de lição. Deus não vai ficar fazendo milagre o tempo todo, toda hora, quando é nossa responsabilidade. Ele não faz isso. Por quê? Porque ele não está criando bebezinhos, ele quer que nós sejamos maduros, perfeitos, né? Então essa mística evangélica de milagre a cada esquina, isso não ocorre. Isso não ocorre, ok? Agora, o verso 11 diz que Pedro percebeu então que de fato Deus enviou o anjo e livrou da mão de Herodes, Agripa I, neto de Herodes o Grande, aquele Herodes que mandou perseguir Jesus, ele é o neto, e de toda a expectativa do povo judeu. Qual era a expectativa do povo judeu?
que vocês acham? O que os judeus esperavam? Exatamente, matasse Pedro, porque tinham matado Tiago, irmão de João, e aquele povo que era religioso, que seguia os 10 mandamentos, queria que Pedro fosse morto. Essa era a expectativa, né? E o Herodes queria dar isso ao povo, né? E ele considerou isso e ele foi esperto. Ele foi para a casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome é Marcos. Ali em Marcos, vamos abrir Marcos 14, 51. João Marcos é o evangelista Marcos. 14, 51. E 52, diz o seguinte: e certo jovem o seguia, envolto em um pano de linho sobre o seu corpo nu, e lhe lançaram a mão, e ele, largando o pano de linho, fugiu despido. A tradição entende que esse jovem, que estava meio despido, seguindo, é o evangelista Marcos, porque para saber isso, somente um relato de primeira mão. Então muitos vão entender que o João Marcos, o evangelista Marcos, no livro de Marcos, isso é citado em Marcos. Esse jovem que estava num pano de linho, né, estava lá seguindo Jesus ao longe, e quando viu a coisa ficar feia, tentaram pegar ele, ele fugiu, despido, possivelmente com alguma roupa de baixo, né? Despido na Bíblia não é que você está totalmente nu, possivelmente com roupa de baixo, mas nesse caso aqui talvez seja até possível que estivesse nu. A gente não sabe por que levaria João Marcos, tarde da noite, a andar dessa maneira na rua. Ele não conhece as loucuras de cada um. Mas o fato é que é muito possível, de acordo com a tradição, que esse jovem aqui seja o Marcos. O que ele estava fazendo? Não faço ideia. No céu vocês perguntam para ele: Marcos, certo é o que todo mundo vai perguntar para o Marcos quando chegar no céu. Marcos, o que você estava fazendo aí? Aí ele vai falar: pô, eu escrevi o evangelho, o pessoal lembra que eu estava meio pelado de noite. Mas esse possivelmente é o Marcos. Então, a família de Marcos, desde antes da ressurreição, já era uma família interessada nas coisas de Jesus e já auxiliava. Possivelmente, a ceia do Senhor, a última ceia, se deu na casa de Maria, mãe de João Marcos. E ele era sobrinho de quem? Alguém sabe de quem que ele era sobrinho? De Barnabé. Então era uma família já dedicada ao Senhor. Então eles vão até essa casa, onde possivelmente se deu a última ceia, onde possivelmente se deu o Pentecostes, né? E nesta casa, na casa da mãe de João Marcos, as pessoas estavam fazendo o que no verso 12? Estavam orando, né? Aí Pedro bate na porta, vem uma menina, né? Uma donzela, a Rod. Ela foi escutar, ela reconheceu que era Pedro, só que o que ela faz? Ela não abre a porta, ficou tão alegre, né? E fechou a porta na cara de Pedro. É uma cena de comédia aqui, né? E anunciou que Pedro estava à porta. Só que aqui tem um fato interessante: a igreja estava orando pela libertação de Pedro. Pedro é liberto. Pedro vai até a igreja é informada que Pedro foi liberto, e a menina fala: Pedro está ali. E qual é a reação da igreja? É de não acreditar na própria oração. O que eles falaram? Estás louca? Estás fora de si. Mas ela afirmava, ela teve que insistir que era Pedro. E quando ela insistiu, qual foi a resposta dele? É o seu anjo. A crença judaica é que cada um tinha um anjo de proteção, e esse anjo, ou cada fiel tinha um anjo de proteção, e esse anjo assumia a forma da pessoa que protegia. Então cada pessoa tinha um anjo que era a sua cara. Mostra algumas coisas aqui. Primeiro, que a igreja primitiva não era livre de superstição. Eles tinham superstição. Quando Jesus está andando no mar, o que eles falam que era? Um fantasma, né? Um fantasma. Então, é uma igreja. A igreja nunca foi perfeita doutrinariamente. A igreja sempre acreditou em bobagem. Sempre acreditou em bobagem. Continua acreditando em bobagem. Até o dia que o Senhor voltar, vai acreditar em bobagem. Porque a igreja é feita por humanos. Então, a igreja tem as suas heresias, né? As suas bobagens. Então, eles acham que é o anjo. Segundo ponto, eles preferem acreditar numa crença mística do que na própria oração. A oração era: Deus livra Pedro. Mataram o Tiago, vamos interceder por Pedro. Pedro está lá, obviamente não é Pedro, é o anjo dele. Fazendo o que? Não sei, mas é o anjo dele. Então a gente vê que é comum, embora não seja correto, nós orarmos sem acreditarmos naquilo que estamos orando. Que é isso que eles fizeram, né? Só que eles só se convenceram
No verso 16, o que Pedro continuou fazendo? Batendo na porta. E eles viram Pedro. E ao invés de... eles se espantaram. E não é que é Pedro mesmo? Faltou só pedirem para tocar em Pedro, né? Como fizeram com Jesus. Então a gente observa aqui esses homens piedosos, cheios do Espírito Santo, a liderança nata do cristianismo reunida, os apóstolos, ainda assim com superstição e incredulidade. Por isso aquele que fala, a igreja não é perfeita, não ia congregar em época nenhuma na história. Não ia conseguir congregar em época nenhuma, porque a igreja sempre foi imperfeita, a igreja sempre teve seus problemas, sempre teve... A igreja sempre foi composta de gente que demonstrou falta de fé, nós estamos incluídos nisso. A igreja sempre demonstrou as suas heresias, sempre teve na história da igreja, né? Não sei se os irmãos sabem, no início do século XX, os batistas, nós debatíamos se o pão podia ser cortado antes da ceia, e se o cálice poderia ser um cálice só ou em vários cálices. Por quê? Porque as igrejas começaram a crescer e um cálice só e um único pão não comportava mais. Isso foi objeto de debate de coisa escrita. É uma grande bobagem para a gente hoje, mas na época não era uma grande bobagem. Assim como era uma crença da igreja que cada pessoa tinha o seu anjo. Possivelmente daí nasceu a ideia de anjo da guarda, né? Cada um tem um anjo da guarda. Que o Senhor nos guarda com seus anjos, é verdade. Agora, que existe um anjo específico para cada um, aí já é um salto que o texto não apresenta, ou que o texto não é claro. Pior ainda é acreditar que o anjo tem a sua cara. Você imagina só o meu anjo que não tem cabelo, né? Um anjo sem cabelo, né? Aí você tem a pessoa lá que é mais cheinha, um anjo cheinho. Isso é uma loucura. Então, isso era uma crença errônea da igreja. E no verso 17, ele teve que pedir que a igreja fizesse o quê? Calasse a boca, que era uma confusão, né? Aí sim ele contou como o Senhor tirou ele da prisão. Isso é importante. Quem tirou objetivamente foi o anjo, mas ele deu crédito a quem? A Deus. O que acontece com aqueles que dizem seguir Pedro? Eles dizem que receberam graças de medianeiros, de mediadores, e dão graças a esses mediadores, e não a Deus. Pedro, ele recebe esta graça, essa ação miraculosa de um anjo, e ele fala que quem fez foi Deus. Ele não exaltou um altar para o anjo. Ele não fez o anjo objeto de veneração. Ele fez Deus objeto de adoração. E aqui tem algo interessante também. Ele manda no verso 17 mostrar e informar essas coisas a quem? Que Tiago é esse? Alguém sabe? Na verdade tinha 3. Tinha Tiago menor, Tiago maior e o Tiago irmão de Jesus. Esse é Tiago irmão de Jesus. Porque o Tiago maior, ele já tinha sido morto, né? O Tiago menor não tinha autoridade suficiente para ser informado assim. Ele estava em um dos apóstolos. Quem era o pastor ou o líder da igreja de Jerusalém não era Pedro. Era Tiago. Então a ideia de Pedro, o primeiro papa, ela já tem uma grande dificuldade. Porque se pegar em Atos 15, a última palavra, quem encerra a assembleia é o presidente. Quem é que encerra a assembleia em Atos 15? É Tiago. Aqui quem tem que ser informado é Tiago. Porque Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém. Não era Pedro. Pedro era um apóstolo. E como apóstolo ele não tinha um ministério fixo. Então ele não era o pastor de uma igreja. Embora ele pastoreasse, era presbítero. Ele tinha um ministério mais itinerante, de fundação de igreja. Então o pastor da igreja de Jerusalém aqui era Tiago. Aqueles que alegam a supremacia petrina absoluta, embora Pedro seja o chefe do colégio apostólico, eles têm uma dificuldade porque quem era o líder da igreja não era. Isso aqui só tinha uma igreja ainda. Só tinha igreja de Jerusalém. Era Tiago, né? E no verso 19 a gente tem novamente a figura de Herodes. E o que ocorreu com os soldados que não tiveram culpa nenhuma, mas que estavam colocados para a guarda de Pedro? Justiçados. O que é ser justiçado? É ser morto. Eles foram mortos. Aí você perguntava, mas os soldados não fizeram nada, foi Deus que libertou Pedro? E os soldados morreram? Os soldados estavam a serviço de um homem ímpio e prenderam um homem de Deus. É simples, assim como centenas de milhares de soldados nas guerras do Antigo Testamento foram mortos apenas cumprindo ordens.
os soldados do Egito não eram faraó e morreram afogados. Os soldados da Síria, quando Senaqueribe cerca Israel e 180 mil soldados são mortos, estavam apenas cumprindo ordens. A prioridade, o compromisso maior de Deus é abençoar os seus servos. E, obviamente, Deus sabia que abençoando Pedro, esses soldados seriam mortos. E foram mortos. E tudo bem. Porque qual é a prioridade de Deus? É com sua igreja, com seu povo. Né? Deus não ia fazer um milagre para libertar esses soldados. Deus fez um milagre para libertar Pedro. Então, se Deus para abençoar o seu povo, a consequência disso é que ímpios não sejam abençoados, ímpios não serão abençoados. Ok? Agora temos uma perícope interessante aqui. No verso 20 ao 24, ao 23, que é o que nós vamos encerrar. Herodes. E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e tendo feito amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediram paz, porque o seu país era alimentado pelo país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes vestes reais, estava assentado no seu trono e lhes dirigia um discurso. E o povo gritava dizendo: esta é a voz de um Deus, e não de um homem. E imediatamente o anjo do Senhor feriu-o, porque ele não deu glória a Deus, e ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. Aqui temos algo bem interessante. O povo estava preocupado, por quê? Porque precisamos de alimentação, precisamos dos recursos federais. Então o que o povo faz? Começa a puxar o saco do Herodes. E nessa bajulação toda, eles começam a dizer algo que agradou o coração de Herodes, que ele era um deus, e era comum isso. Os imperadores, ou os reis, os governantes, eram vistos como deuses. Só que esse Herodes, ele já tinha mandado prender Pedro, e já tinha mandado matar Tiago. Deus estava por aqui com ele, correto? Já estava lá no limite. E o que ocorreu com ele? Imediatamente, um anjo do Senhor feriu Herodes. O texto não diz que ele morreu imediatamente, tá? O texto fala que ele foi ferido imediatamente. Agora, de acordo com Joséfo, Herodes, Agripa I, neto de Herodes o Grande, teria visto uma coruja. Uma coruja, a Léa gosta de coruja, né? Teria visto uma coruja, e depois de ver essa coruja vindo sobre ele, e que só ele teria visto, ele sentiu fortes dores e foi acometido. Tanto é, o José vai dizer que o Herodes experimentou dores no peito e terríveis dores no abdômen, vindo a morrer 5 dias depois. Isso é histórico. Então, ele foi ferido imediatamente, e ele ficou agonizando 5 dias e morreu. Só que se você pegar outra pessoa, está lá no livro de Macabeus, você não vai achar, é um livro apócrifo, 2 Macabeus, deixa eu achar aqui, 2 Macabeus 9:9, você tem a história de Antíoco Epifano, que é um demônio, basicamente um homem era um demônio, né, uma das piores pessoas a pisar na face da terra, o protótipo de anticristo, e ele perseguia o povo de Deus, e ali, vou ler o verso 8 e o verso 9 de 2 Macabeus, dizendo o seguinte: e que pouco antes, em sua jactância sobre-humana, se considerava senhor das ondas do mar, ele que julgava poder pesar na balança os cimos das montanhas, foi atirado por terra depois de transportado em liteira, tornado evidente a todos o poder de Deus, pois seu corpo saíram vermes em abundância, e embora ainda vivo, suas carnes caíram aos pedaços em meio às dores artroses. O cheiro de podridão que ele se desprendia molestava todo o exército. Antíoco Epifano também, no caso dele, dizem que até a língua se despedaçou e caiu no umbigo, e vermes começaram a sair dele. Possivelmente a mesma coisa ocorreu com Herodes, né? Alguma coisa interna fez com que seu intestino e suas vísceras apodrecessem, né? E depois aquilo começou a sair para fora, né? Isso ocorreu com Antíoco Epifano. Isso ocorreu, sabe com quem mais? De acordo com Joséfo, além de Herodes Agripa I, o neto de Herodes Antíoco Epifano também, ocorreu com o próprio Herodes o Grande. O que Herodes o Grande fez? Mandou perseguir Jesus e matou as criancinhas. Então a gente vê que Deus, ele puniu essas pessoas com doença. E a gente vê aqui que no caso de Herodes, aqui Agripa I, isso é Novo Testamento.
e Deus deu uma morte terrivelmente humilhante a essas pessoas. Eram pessoas de poder, de autoridade, que comandavam pessoas, e Deus fez com que eles cheirassem mal. A expressão cheirar mal, no texto hebraico, indica que a pessoa é desprezível aos olhos de. Então, às vezes, o povo cheira mal ao Senhor. Quer dizer que Deus não se agrada. Deus fez com que essas pessoas bajuladas cheirassem mal a tantas e tantas pessoas que os bajulassem, que os bajulavam. Então a gente vê aqui o juízo de Deus sobre essas pessoas. Claramente o juízo de Deus. A gente tem uma mania muito feia na igreja moderna de achar que Deus não faz isso. Acontece alguma coisa terrível com uma pessoa muito ímpia, aí alguém fala, é o juízo de Deus. Aí vem um crente amoroso. Não, Deus não faz isso. Está cheio de casos nas escrituras que Deus fez isso. Um rei piedoso pegou lepra só porque foi no local que não deveria estar. Então a gente observa aqui o que ocorreu com Herodes. Não é porque a pessoa, porque ele não falou glória a Deus. Não é que ele não falou glória a Deus. É que ele recebeu a adoração e ele era um homem ímpio que perseguia a igreja. O que Deus fez então com esse homem ímpio? Deus ceifou a vida. Agora, Deus podia ter ceifado a vida com um infarto. Legal, não. Deus fez com que ele caísse ferido. Então ele foi ferido. Quem o feriu? O anjo, a mando de quem? De Deus. Então às vezes a gente não vê, ou o caso dele ver uma coruja, a gente não vê o anjo ferido. Não quer dizer que não houve uma ação angelical ferindo a pessoa. Houve aqui. E ele foi apodrecido, foi comido pelos vermes. Agora, aqui fala que ele foi comido pelos vermes. Os vermes não saíram de algum lugar e entraram nele. Eles já estavam dentro dele. Ele foi comido de dentro para fora, com alguma doença muito séria, né? E se você observar o registro histórico, ele ainda em seu leito de morte se considerava divino e acima dos homens, mesmo todo apodrecido. Então a gente vê o triste fim de Herodes aqui. Aquele Herodes, neto de Herodes o Grande, Herodes Agripa I, morto de maneira humilhante por Deus, um simples ato de um anjo. Então mostrando que, e aqui para a igreja primitiva era muito importante esse relato, porque eles estavam debaixo de imperadores, de governantes, e aqui o texto mostra que nenhum deles é Deus. Qual era a afirmação? É voz de um Deus, não de homem. O que o texto mostra? Não, é só a voz de um homem. Então não temam César, não temam o imperador, não temam os governantes. Ainda assim a voz de quem? De homem. Quando Deus quiser, Deus puxa o fio da tomada e este homem morre. É isso que está sendo ensinado aqui. Então o texto ele termina com isso e com uma afirmação muito bonita. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ao contrário de Herodes, que estava morto já, todo apodrecido. Alguma dúvida? Não? Então vamos ficar em pé. Só lembrando aqui é Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento. Novo Testamento a gente vê. Terceira pessoa que Deus aqui puxa da tomada. Em poucos capítulos, Ananias, Safira, agora Herodes, livro de Atos, terceira pessoa, né? Então Deus faz isso ainda, né? Vamos orar então ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, Senhor, que o Senhor nos possa dar temor a ti, Pai, nos possa fazer acreditar em nossas próprias orações e saber que o Senhor é um Deus que julga, um Deus que governa, um Deus que comanda a história, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.